Olá, eu sou o pastor Ailton, aqui em Jaguaré, no Espírito Santo. Pastoreio duas congregações, a congregação de Jaguaré e a de Barra Seca. Quero falar com vocês hoje, domingo 12 de abril, um pouco a respeito da Páscoa, o sentido da Páscoa cristã. Para isso, eu quero ler o texto de Êxodo, capítulo 12. Do verso 1 até o 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nesta manhã de domingo. Irmãos, o sentido da Páscoa cristã. Celebrar a Páscoa cristã deveria ser uma das festas mais significativas para os crentes. No entanto, entre muitos cristãos, a Páscoa passou a ser apenas mais uma oportunidade de comércio. Também do encontro para festas, para viagens, para visitas a parentes. Na época em que nós vivemos, parece que muitas destas coisas não serão realizadas por conta de termos de estar confinados em nossas casas. Mas a pergunta que fica é: qual deve ser o real interesse dos cristãos pela Páscoa? Certamente deve ser a da instituição de algo superior, ou seja, algo maior que a festa, que os encontros entre famílias e que o comércio. A Páscoa deve envolver uma disposição para participar de algo instituído por Deus, ou seja, instituído pelo próprio Cristo, e que essa celebração prefigura Cristo como o nosso fiador e salvador. Vamos considerar 3 pontos dos quais vamos fazer uma comparação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E eu creio que isso seja relevante para nós, cristãos do século XXI. O primeiro ponto que quero destacar é a respeito da situação de tristeza. No momento em que foi instituída a primeira Páscoa judaica, Israel estava no Egito em situação de cativeiro. Ou seja, o povo era escravo, obrigado a trabalhos forçados, as pessoas não tinham muito valor para os seus algozes,
poderiam morrer por qualquer motivo. A situação, portanto, era degradante, humilhante e não havia perspectiva de futuro. A morte era algo iminente. Havia outra situação que colocava Israel em condição de perigo. Yahvé executaria o seu julgamento à vista de todos. A desobediência em não observar à risca as ordens de Deus certamente ocasionaria a morte do primogênito na família. Pergunto então, a situação do mundo atual é diferente? Nos dias atuais, pessoas são escravizadas pelo pecado e têm como pagamento, certamente, a morte. E falo aqui de morte eterna. Em Romanos, no capítulo 6, verso 23, Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem distantes de Deus e da sua vontade estão debaixo da ira de Deus e podem a qualquer momento ter de enfrentar o seu julgamento. Por isso, eu acredito que a opressão de quem vive sob o peso do pecado hoje seja até mais difícil do que a que vivia Israel na época do Egito. Eu explico. O pecado escraviza o coração do homem. As cadeias que antes prendiam as mãos e os pés adentram agora a alma e tomam conta do coração e da mente. Elas prendem esta pessoa a este mundo pecaminoso, e estas correntes são fortes, são pesadas. É impossível os seres humanos quebrar com sua própria força estas correntes. Elas, por conta do seu peso e da sua força e da sua característica, encurvam, tornam os homens encurvados, escravizados, impedem este homem de olhar para os céus, impedem este homem de caminhar rumo a uma saída. Portanto, não há força no próprio homem para se livrar desta escravidão. Miserável é o homem escravizado pelo pecado. Quem poderá livrá-lo da morte? A humanidade, por causa dos seus pecados, está exposta a consequências terríveis. A morte é uma realidade no mundo, e muitos a encaram sem a redenção trazida pelo sangue do Cordeiro. Mas graças a Deus nos foi providenciada a libertação do pecado e da morte. O segundo ponto que quero tratar é justamente sobre a providência divina. Para o povo ainda no Egito, foi providenciado algo para a sua libertação: a morte de um cordeiro e a aspersão do seu sangue nas ombreiras e na verga da porta. Para nós, a providência é o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário. No passado, o sangue de um cordeiro sem defeito na porta fez com que o destruidor passasse por cima das casas e não trouxesse juízo àqueles que estavam dentro dela. Veja comigo o verso 23 do mesmo capítulo que lemos. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. No presente, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz que afasta a ira de Deus e garante a nossa salvação. É por isso que nos abrigamos à sombra da cruz de Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus, vertido naquela cruz, nos livra do juízo e da morte eterna. E o destruidor passa por cima, sem nos ferir. A cruz de Cristo é, portanto, o ponto de encontro da misericórdia de Deus conosco. Não é sem razão que Paulo afirma que o Evangelho é a pregação de Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus para os que foram salvos. Portanto, Cristo é o único remédio
eficaz contra a morte. E este é o terceiro ponto que quero trazer para vocês. Só existe um remédio. Há somente um único remédio. Não houve outro meio para Israel ser liberto da escravidão, a não ser a morte de um cordeiro sem defeito e a aspersão do seu sangue nas portas. Aquele ritual no passado era a única forma de salvação para o povo. E só há uma única maneira de escapar da ira divina hoje em dia. Jesus Cristo é o único meio de alguém ser liberto do pecado e da morte eterna. Como sabemos disso? O apóstolo Pedro, diante do Sinédrio, ele e João, se dirigiu ao Sinédrio, inspirado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, e disse o seguinte, está em Atos 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Creio aqui que, claro, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro foi lembrado de tudo aquilo que Jesus Cristo falou de si mesmo. E creio eu também que ele se lembrou do que Cristo disse anteriormente a respeito de si. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ainda Pedro nos ajuda a entendermos que somente Cristo é a nossa salvação. Só Ele pode nos libertar do pecado e da morte eterna. Ainda na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 17 a 21, ele escreve o seguinte: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante a vossa vida, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ora, não é por sangue de animais ou por algo que possa ser feito pelo homem, mas tão somente pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é que nós somos redimidos de nossos pecados e conduzidos à vida eterna. Quero concluir esta breve reflexão sobre a Páscoa cristã, dizendo para os irmãos: Páscoa cristã nos lembra que vivíamos numa situação de tristeza, de escravidão e de morte iminente. Também, a Páscoa cristã nos lembra que é em Cristo que nós fomos regozijados, libertados e vivificados. Antes, tristeza, escravidão e morte. Agora, em Cristo, alegria, liberdade e vida. Vivíamos em situação de perigo, debaixo da ira divina. Mas esta ira foi desviada pelo sangue de Cristo e agora nós estamos seguros. Na Páscoa cristã, nós somos lembrados de que não há outra esperança senão a providência do próprio Deus. A morte do único e perfeito Filho de Deus que verteu o seu sangue para nos purificar e nos restaurar à comunhão com Ele. Nesta Páscoa, tão diferente por causa das restrições de ajuntamento que nós vivemos hoje, lembre-se do verdadeiro significado dela para nós cristãos. A morte de Cristo e o verter do seu sangue
para a nossa santificação. Lembre-se também que nós celebramos a Páscoa não apenas uma vez por ano, mas todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, relembrando a sua morte até que ele venha. Alegrem-se, regozijem-se, porque ele providenciou o Cordeiro Santo para a nossa redenção. Dentro em breve, retornaremos aos nossos cultos e celebraremos novamente a Páscoa cristã, a Santa Ceia. Que o Senhor os abençoe. Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com vocês. Grande abraço. Feliz Páscoa.